morte da menina Isabela. Escrita pelo pai de Isabela. A morte de Isabela Nardoni. Da menina Isabela. Da morte de Isabela Nardoni. Menina Isabela. O caso Isabela. O caso Isabela. A menina Isabela. A menina Isabela Nardoni. Isabela Nardoni. Caso Isabela. De Isabela Nardoni. Morte de Isabela. De Isabela. Isabela Nardoni. Morte da menina Isabela. Da menina Isabela. A morte da menina Isabela. Isabela era considerada pelos amigos uma criança feliz e de bem com a vida. Todos os dias, ao ligarmos a TV, ouvirmos o rádio ou abrirmos o jornal, nos deparamos com assuntos polêmicos, violência, corrupção, assuntos que nos rodeiam diariamente. Mas será que tudo isso que ouvimos ou lemos é verdade? O sensacionalismo de alguns veículos de comunicação estariam desviando o fato real do problema? Professor Eduardo, como você define os abusos de imprensa? Na verdade, os abusos que são cometidos pelos veículos de comunicação, mais especificamente pelas emissoras, elas acontecem muitas vezes motivados por ou despreparo do próprio jornalista, do repórter ou do produtor que esteja acompanhando, ou também pelo fato da ânsia de você tentar, na busca incessante do furo de reportagem, você confundir uma situação de notícia, de informar uma notícia, com transformar aquilo em algo de sensacionalismo puro para que possa atrair audiência. O que acontece com a televisão é um veículo em que as pessoas normalmente mais assistem, as emissoras de televisão têm mais audiência, então é por ali que normalmente você consegue muitas vezes identificar o maior número de casos e abusos cometidos pela imprensa na televisão, mas é mais pelo fato de ser um meio audiovisual e que atrai mais atenção do telespectador. Hoje eu acho que a imprensa ela exerce duas formas de abuso, né, no seu público, um abuso mais explícito, que você pega aí, por exemplo, o caso que aconteceu Isabela Nardoni, ou então o sequestro do Lindenberg, que é um abuso onde ele é algo claro. Alguns canais de televisão ficam batendo em cima disso. Atrás da escada, e o momento da entrada da polícia, momento de muita tensão, um tiro é disparado. Bom, um exemplo claro aí foi a história do sequestro lá em Santo André, né? Deixou de ser jornalismo, já ficou aquela briga de audiência, né? Tentando segurar a audiência, briga entre as emissoras. Você coloca em um canal, fala de uma forma, em outro canal é de outra, na hora que você percebe, está falando sobre o mesmo assunto de diversas maneiras. Do Lindenberg, na hora que você percebe, Lindenberg ficou na sua cabeça de uma tal forma, o nome da pessoa, e no fim acreditei que ele conseguiu que era chamar a atenção da imprensa. A polícia entrou e não consegue segurar, não consegue deter o rapaz. Note que agora é feita uma gravata ali. Dois casos muito recentes, um recente, um não tão recente, mas também que podemos destacar. Um deles é o caso da morte da menina Isabela e agora mais recentemente do sequestro, que são do sequestro da morte da Eloá, que são duas situações em que o ato simples de informar e passar uma informação à população sobressaiu ao interesse do que é público efetivamente para se tornar o interesse do público, ou seja, o interesse daquilo que o público tem vontade de assistir por simples fato de ser um sensacionalismo para prender a audiência e prender a atenção dele. E não apenas por se tratar de uma informação de prestação de serviço, mas sim de buscar durante 3, 4, 5 horas numa cena em que eleva o grau de tensão da pessoa ao assistir para que prenda a atenção do mesmo e aí nessa situação então acaba causando um aspecto maior de sensacionalismo em contrapartida do que aquilo que é interesse público. A sua televisão, eu desafio você, mude de canal. Você está me vendo, não? Olho no olho, muda de canal, muda